lá nos Estados Unidos cometeram um crime. É tão simples quanto isso, Piperno. Não, até porque lá na Venezuela não houve uma solução como houve aqui. Aqui acabou. Tanto que a empresa continua operando aqui no Brasil. Acabou porque houve uma coerção, Piperno. Isso é digamos, um conceito um pouco elástico. Senão não tinha rede social aqui no Brasil, não tinha outro jeito de pacificar isso. Vai lá, eu quero ouvir seu argumento. Claro, o problema não está no que foi determinado aqui no Brasil. O problema foi, ou está sendo, o que foi determinado ou solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, pedindo que sejam banidos perfis nos Estados Unidos para uma plataforma americana. E isso contrapõe contra a primeira emenda americana, liberdade de expressão. Buscar, por exemplo, questões vinculadas com recursos do X, utilizando bloqueios como a empresa Starlink, que é americana e que não tem nenhum vínculo societário com o X, também contrapõe a lei americana. Mas seria ou ingênuo ou de má intenção supor que porque o Eduardo Bolsonaro está colocando minhocas na cabeça de alguém, o governo americano vai sancionar uma pessoa aqui no Brasil. E não tem a ver com soberania. Sim. Sabe que o nome do ministro inclua soberania no seu nome, não é um ataque à soberania. É uma represália para um delito, eventualmente, que será julgado pelos Estados Unidos, que contrapõe a lei americana. Não tem nada a ver com o que ninguém fez aqui no território brasileiro. E é uma defesa natural. E tudo que não está de acordo, a esquerda, simpatizante da esquerda, é um ataque à soberania, um ataque à democracia, um ataque... Tudo é um ataque. Mas quando, por exemplo, deputados, o próprio Boulos, coloquei um vídeo outro dia, em Lisboa, indicando contra o Supremo Tribunal Federal em 2018, isso não foi um ataque, ou foi? Foi? Quando o Boulos foi lá criticando o STF em Lisboa, foi um ataque à soberania? Bom, mas ele tem o direito de criticar onde ele bem entende. Peraí, então o direito de criticar o Boulos, qual é a diferença do direito de criticar o Boulos com o direito de criticar o Bolsonaro? Devemos lembrar que teve gente do judiciário brasileiro que pediu para ver se encontrava alguma coisa contra Eduardo Bolsonaro ou contra Michele Bolsonaro. Pediram aplicar a criatividade para conseguir tentar derrubar uma revista. Então isso não é... A pessoa apanha e fica quieta. Não, então, se é direita, apanha e fica quieta. Se é de esquerda, apanha e contrapõe. Jesus com Genésio. Primeira coisa. Se o Eduardo... A crítica que o Eduardo Bolsonaro faz lá, eu discordo, inclusive, da ação do deputado Lindbergh. É uma crítica que ele faz. É normal. Ele vai encontrar os vai outros, se defender. Né? O Joe, exato. Ele perde, inclusive, a chance de criticar outras coisas, ironizar o fato de que, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ele está sendo sustentado pelo contribuinte brasileiro. Piperno, eu vou te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo de algo que você fala o seguinte, mas ele está em território brasileiro, então a lei não vale para os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo, Piperno. Então, imagine o seguinte, imagine um cidadão norte-americano, tem dupla cidadania, brasileira e norte-americana, vive no Brasil, declara imposto no Brasil e sendo naturalizado, cidadão norte-americano, ele tem obrigação fiscal, não existe acordo de reciprocidade. Se você é cidadão norte-americano, você tem que pagar imposto, mesmo morando fora dos Estados Unidos, tem que pagar imposto para o governo norte-americano. É um dos poucos países do mundo que tem essa regra. Muito bem, você não declarou teu imposto nos Estados Unidos. O IRS, lá, o IRS, te pegou. Você não cometeu um crime no Brasil, mas você desrespeitou uma lei norte-americana. Você vai ser julgado de acordo com as leis norte-americanas. Olha só, não tem o menor sentido o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, abrir uma ação contra alguém do Poder Judiciário brasileiro só porque o Eduardo Bolsonaro está pedindo. Não é uma briga ginasial isso. Vai lá me defender. Não é assim que funciona as coisas no mundo real. É claro que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está pensando nessa possibilidade e está seguindo em frente porque houve, de fato, algum dano para cidadãos e empresas norte-americanas, especialmente ao X. Vamos lembrar o que aconteceu, a gente precisa de contexto. Houve, o Poder Judiciário aqui no Brasil determinou a suspensão de algumas contas. O X, num primeiro momento, X, né? Tirou essas contas do ar. Depois ele voltou com essas contas alegando que não houve o devido processo legal e envolvia cidadãos norte-americanos. A partir daí houve uma multa milionária em cima do X, do Twitter, o antigo Twitter, e essa multa se estendia a Starlink, que era do mesmo grupo econômico de Elon Musk, mas não tinha nada a ver com o X. Inclusive, muitos juristas achavam isso inconstitucional, né? Isto ilegal.
E aí, a partir daí, isso é levado para os Estados Unidos. Então não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro que está pedindo. Isso não começou com o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro é um colaborador que está ajudando a justiça norte-americana. Vale dizer também, Evandro, que essa lei não é de agora, de Donald Trump, isso vem do Jimmy Carter, né? E primeiro, eles tentam aplicar uma lei que é a International Emergency Economic Power Act, que é lá do Jimmy Carter, que prevê o seguinte, que um cidadão de outro país que desrespeitou as leis norte-americanas não possa fazer transações comerciais e econômicas com empresas norte-americanas. Então, portanto, a pessoa, se julgada, não poderia usar um cartão de crédito de bandeira norte-americana, não poderia ter conta num banco norte-americano, não poderia viajar para os Estados Unidos. E a outra lei, que é mais complicada ainda, a Magnitsky, é uma extensão dessa lei e prevê o congelamento de ativos, seja propriedades nos Estados Unidos ou até aplicações financeiras nos Estados Unidos e expropriação pelo governo norte-americano. Então, na verdade, o que está ocorrendo é que os Estados Unidos estão avaliando este caso para aplicação da lei contra uma pessoa em específico. Não é contra um país, não é um embargo, não é nada disso. É uma questão pontual contra uma pessoa em específico. Não tem nada de soberania, ataque à soberania. Isso é um clichê, um fetiche da esquerda. É um clichê e um fetiche da esquerda, Piperno? Não, é um ataque à soberania. Me conta onde. Primeiro porque não existe mais essa disputa com o X. Esse foi um assunto resolvido. O X pagou a multa, nomeou um representante legal. Estão voltando. Não é. Foi resolvido, mas a pessoa está recorrendo à justiça norte-americana. Não é que foi resolvido que o X pagou, que ficou pacificado. Que pessoa que está recorrendo à justiça americana? O Elon Musk, você acha que não está por trás disso? Não, mas não há nenhuma ação formal dele agora. Quer dizer, o X pagou a multa. Pagou a multa. Então, o fato de você ter pagado não significa que você achou que o processo foi justo, não significa que você não possa ter recorrido. Uma vez que ele fez parte do governo e está próximo do Trump, é claro que a gente imagina que ele poderia também dar o troco. Não existe pendência com o X aqui no Brasil. Basicamente, Piperno, agora, o ponto é o seguinte, não é a pendência, a questão é que uma lei norte-americana foi desrespeitada. E eles estão aplicando essa lei. Uma lei agora, brasileira foi respeitada. Piperno, não há nenhuma uma interferência ao funcionamento das leis e das instituições aqui no Brasil. Isso seria um ataque à soberania. Não há. Bom, gente, tá aí, né? Debate bastante tenso aqui entre Piperno Alangani e também o argentino Gustavo Segré, que inclusive o Gustavo Segré esfregou umas boas verdades, como vocês viram muito bem no início desse vídeo. E Alangani também completando aqui, também derrubando essa falácia narrativa do velho Piperno aqui, que sempre vai tentar fazer, como sempre, aquele velho malabarismo mental para tentar cutucar, né, meter o dedo na ferida aí dos seus adversários, mas em contrapartida dá aquela passada de pano no seu político de estimação, que é o caso do velho Piperno aqui, né, gente? Sobre essa coisa aí, gente, sobre essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, eu tô dizendo contra o ministro Alexandre de Moraes, não é contra o Brasil, viu, gente? É contra o ministro, contra o seu autoritarismo, né, que tentou aí caçar briga com o cachorro grande, com o empresariado norte-americano e pode dar no que dá, né? Que são as sanções aí contra o mesmo. Mas eu quero ouvir de você, meu amigo. O que você acha de tudo isso? Sobre esse embate aqui, principalmente dos comentaristas aqui, lavando a cara do Piperno com umas boas verdades sobre essa pauta em questão. Deixa aí a sua opinião nos comentários, tá bom? Se gostou aqui do nosso breve recorte, eu serei grato com o seu like, tá?